Eles... Olha, chegou. Deixa eu chamar aí. Botaram? Botaram a arma não. Olha, não dá pra pegar. É pra fazer parada. Porra, velho. Você falou que ia alguma coisa pra ele que ele não gostou? Nada. Querendo dinheiro.
Opa, sim. Nossa, com dinheiro, bebida, né? Tudo. Nem arma, ó, nem arma. Aí ameaçando. Tá muito doido aí, ó. De novo, Ele falou que o tchau. cara quer tirar no pé. Eu falei, não tinha no seu pé, bora dar ali. Pero miren, qué tigra, Yanni. Miren, mira. La leona. ¿Pensaban que le iban a robar? Y el profe de Nutrifit, impresionante. Más.
Dá pra sair aí, ó. Ô, segura aí, por favor, hein? Segura esse cara aí, por favor. E agora, você vai subir o Agora, Tiago, agora tá filmando. Vai se dar, vai, Ere. Vai, Ere. Vai, Tiago. Vai, ó. Não dói, não. Olha, diretora, não tem nada, olha. Vai, Tiago, vai, Tiago. Tá apanhando de quê, ô bicho? Você tá apanhando de quê? Não dói não, tira a mão, se não dói. Tira a mão. Deixa eu te aguentar uma minha. Então, vamos ir, ponteira. A pancadinha é assim, ó. Isso daqui é assim, ó. Se foi, que os alunos foi, é assim, ó. Vai, não chora não, hoje. Oi. Ele não chora não, hoje. Olha, aluninho que estuda na Josué, apanha assim, olha. Ei, ponteira, deixa aí, ponteira. Deixa aí, ponteira. Deixa aí. Ei, olha, a pancadinha pega o outro, vai, Ené, pega o outro. Não aguentou meia hora de balão, não, isso. Vai que aqui na cabeça. Não aguentou meia hora de balão, não. Tem que aguentar. Manda a grave bater. Ei. Agora, a informação com credibilidade ganha espaço. Está entrando no ar. O Povo se Defende, com Maurício Picarelli. Com relação voltando ao problema da segurança, nós temos a fronteira. A fronteira é muito desprotegida. Quer dizer, o policiamento de fronteira é feito pela União Federal, mas tem que ter a participação ativa do Estado também, porque é um território do Estado de Mato Grosso do Sul. Então tem muita coisa para se resolver no Estado. No caso de fronteira, não tem efetivo na Polícia Federal, tem que ter o Exército, a participação das Forças Armadas, o senhor entende assim também? Com as Forças Armadas, o governo federal participar efetivamente junto com o Estado para ter proteção à sociedade? Todos os planos, todos os projetos que o governo federal elabora na fronteira, ou para serem aplicados na fronteira, todos prevêem a efetiva participação dos estados fronteiriços. E prevêem também, alguns deles, a participação ativa dos municípios. Porque você, para cuidar da segurança pública, você não tem que valorizar só o culto, não só a arma, ou só o cacetete. Você tem que ter uma integração, você tem que ter ações sociais, projetos sociais de desenvolvimento, porque senão você também não resolve isso. Você tem que primar pelo emprego principalmente da juventude. No Brasil, hoje em dia, de 4 jovens entre 16 e 24 anos, de 4 jovens, um está desempregado, quer dizer, está sem esperança nenhuma. Então você tem que motivar essa gente, dizer para essa gente que o sol vai efetivamente brilhar para ele. Doutor Odilon, foi feita uma pesquisa pelo Ministério da Justiça e Segurança Nacional, até pelo próprio divulgação pelo próprio Secretário Nacional de Segurança, de que no Brasil, o ano passado, no Brasil, morreram 61 mil pessoas e 71 mil pessoas desaparecidas. Aqui no nosso estado, segundo as informações da própria Secretaria de Segurança Pública, a cada 14 horas morre uma pessoa. Aqui no estado, de janeiro para cá, muitos homicídios. E o que é isso? Nós temos polícia, nós temos proteção, tem justiça, tem tudo. Mas o que acontece? Inclusive um rapaz ontem nos mandou um WhatsApp, disse que na fronteira quase todo dia morre
pessoas lá e nem divulgado é. Porque são crimes simples, não é aquelas execuções que a gente está acostumado a ver. O que acontece? O que está acontecendo? Como parar isso aí? Mais do que qualquer guerra, né, doutor? Exatamente, mata que qualquer guerra. Com relação a homicídios, Picarelli, a média no Brasil é de em torno de 170 assassinatos a cada 24 horas. Isso dá uma média de mais ou menos uma morte, a média geral, a cada 9 minutos. 9, 10 minutos uma morte, um assassinato. O estado de Mato Grosso do Sul, infelizmente, sem querer culpar qualquer administrador anterior e atual, segundo publicação recente, ele, em proporção à população, é o campeão em estupro. Agora você me pergunta, aí respondendo a sua pergunta, por que acontece isso? Nós temos um agravante muito grande, que é o fato de o Estado ser um corredor de drogas e de arma. E isso está associado à violência, porque isso provoca, por exemplo, um consumo de álcool aqui, consumo de droga é muito pesado. E a violência decorre exatamente desse consumo de droga e também do próprio tráfico de droga, que em si já é uma violência. Então, se houver um combate efetivo a isso aí, um policiamento melhor na fronteira, há de se melhorar. O senhor, candidato a governo do Estado, estamos há praticamente um ano. Um ano passa rápido. O senhor disse que vai falar com o partido, ver as pesquisas, mas o senhor já tem que ter algo na sua cabeça. O senhor já tem que ter um planejamento, né? Com antecedência. Senhor governador, como o senhor cuidaria da segurança no Estado? Envolvendo, inclusive, fronteira. Primeiro você tem que estruturar. O retrato de Mato Grosso do Sul é o retrato de qualquer Estado, com relação à segurança pública, porque a violência ela se relaciona no país inteiro. Então, primeiro você tem que estruturar as polícias. As polícias de Mato Grosso do Sul, como do restante do país, elas estão sem estrutura. Quer dizer, as delegacias estão caindo aos pedaços. Não existe viatura, não existe uma frota. Não existe também combustível, não existe praticamente nada. É uma dificuldade geral. Então, a primeira coisa, você tem que estruturar isso aí. Porque senão você não levanta a autoestima do policial. E o policial tem que ter autoestima. Principalmente porque ele exerce uma atividade de alto risco. Notadamente os policiais da fronteira. Tem que haver isso. E tem que haver também uma integração de forças. As polícias têm que se conversar entre si. As polícias, Ministério Público, tem que haver uma integração também com o Judiciário. Eu, durante mais ou menos 35 anos como magistrado, eu sempre conversei com a polícia e sempre conversei com o Ministério Público. Na hora de decidir, não, a decisão é do juiz, mas tem que haver essa integração. E tem que haver também uma integração interna, isto é, a polícia militar, por exemplo, dentro dela tem que haver uma integração interna e uma integração externa. E tem que haver também uma conversação, um contato entre as forças estaduais e as forças federais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem que haver um entendimento, uma aproximação maior, principalmente com relação à inteligência policial. Doutor Odilon, tem também o sistema penitenciário. 7 mil presos às vagas, temos mais de 15 mil, quer dizer, o dobro. O senhor pretende fazer alguma coisa nesse sistema penitenciário? Como que o senhor vê essa questão penitenciária no Estado? Bom, em termos de população, o Estado de Mato Grosso do Sul é o segundo que tem uma população carcerária de estrangeiros, é o segundo, só perto para São Paulo. Agora, o sistema penitenciário ele é muito complexo, isso aí demanda tempo, muito tempo, para você fazer uma adaptação. Porque o defeito número 1 é a própria estrutura do sistema prisional do Estado. Você pega uma planta de uma prisão estadual e faça uma comparação com a planta de uma prisão federal. Então é completamente diferente. É quase que impossível o diretor de um presídio manter a ordem e a disciplina ali. É quase que impossível. Primeiro você vê agentes penitenciários, a média, de acordo com os padrões internacionais, um agente penitenciário para 5 presos. Aqui em Mato Grosso do Sul tem um agente penitenciário para 200 presos. Então isso já evidencia que o Estado tem que tomar uma providência, já que não pode diminuir a quantidade de presos, aumentar a quantidade de agentes penitenciários. Isso tem que ter, efetivamente. A maioria dos presos, segundo as informações aqui no Mato Grosso do Sul, é por tráfico de drogas. Exato. E esses presos não seriam responsabilidade do governo federal? Os presos por tráfico de droga, eles são legalmente de responsabilidade do governo federal se tratar de tráfico internacional.
Quando se trata de tráfico interno, a responsabilidade é do Estado. Tanto que existem delegacias estaduais especializadas no combate ao tráfico de drogas. Então, a responsabilidade com relação ao tráfico interno é do Estado, e não da União Federal. A União Federal se responsabiliza, sim, pelos presos federais. Aqui no Estado, logicamente, não vem acontecendo isto. Os presos federais ficam jogados em presídios estaduais e sob a responsabilidade do Estado no que diz respeito à alimentação e a toda a permanência dele, todo o gasto. O senhor falou de educação, falar de educação agora, a sua visão, como se for o governador, a sua plataforma, o seu programa de governo, que tem que já começar a partir do ano que vem, já estabelecer. O senhor falou em escola integral. O MEC divulgou uma pesquisa de que as universidades que formam professores, etc., está acabando. Ninguém quer ser mais professor. Então é pouco. As vagas, tem muitas vagas para os cursos de professor, né, de educador, e não tem aluno, poucos alunos. Então a situação está ficando meio esquisita. Daqui a um tempo nós não temos professores para lecionar nas escolas, nem nas universidades. Quando se fala em escola integral, houve um movimento de que alunos, que o governo disse que as escolas estaduais, o ano que vem vai ter escola em tempo integral, muitas escolas estão fechando, porque existe poucos alunos também, estão agrupando os alunos numa escola, agrupa e vão ter escola de tempo integral, algumas unidades. Teve protesto essa semana de alunos na frente de escola dizendo que não querem tempo integral. Por quê? Muitos dos alunos trabalham, são adolescentes, mas que prestam um serviço à tarde, ou fazem outro curso à tarde, ou faz inglês, ou faz outra coisa. Estuda de manhã, ou estuda à tarde, de manhã cedo faz um outro curso. Isso não pode gerar algum movimento no Brasil? Porque aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está acontecendo já esse movimento. Bom, com relação à primeira pergunta sua, não há interesse pelo magistério. Eu fiz um levantamento recentemente, eu era juiz ainda, e fiz um levantamento, oficiei a universidades perguntando qual o percentual de inscrito em vestibular para a medicina, para direito, para o magistério e assim por diante. E o percentual é de 1%, quer dizer, apenas 1% faz opção pelo magistério, porque o magistério, o professor, ele não é reconhecido no Brasil. Para você ter uma ideia, a média salarial de um professor no Brasil, primeiro e segundo grau, é de R$ 2.500. Aqui no estado pode ganhar 4 mil, 5 mil, 10 mil, mas no Nordeste ganha um salário mínimo. Então a média é R$ 2.500. R$ 2.500 é exatamente o valor que o Estado brasileiro gasta com um preso, para sustentar um preso. Por aí você já vê a falta de prioridade, certo? Agora, com relação a esse desinteresse pelo magistério, isso decorre exatamente da não valorização do professor. E essa não valorização do professor, ela traz, inclusive, um desajuste entre a escola e a família. A escola e a família têm que se casar de maneira indissolúvel. Então, o governo do Estado e o governo de qualquer Estado, ele tem que desenvolver um mecanismo de aproximação entre a família e a escola. Muita gente reclama da qualidade do ensino público no Brasil. E o ensino público no Brasil, ele está em 80º lugar. E o Brasil é o país um dos 7 países mais ricos do mundo. A educação deveria estar em 8º lugar, 7º lugar, por aí assim. No entanto, está lá atrás. E tem que, então, haver esse entrosamento. A qualidade do ensino não depende só do professor. A qualidade do ensino depende do professor e talvez dependa muito mais do aluno e da família. Se não houver integração, não adianta. Então tem que desenvolver mecanismo de valorização do professor, do magistério. Essa valorização vem do governo ou vem dos próprios professores que têm que fazer reciclagem, que têm que estudar? Porque hoje, doutor Odilon, o senhor sabe muito bem que o aluno bate em professor e às vezes o professor agride aluno, há uma bagunça. Antigamente, no meu tempo, eu acho que no tempo do senhor, quando chegava um professor, a gente levantava, tinha aquele respeito, levava flor, levava maçã para a professora. Hoje não. Hoje, se o professor fazer alguma coisa, acaba apanhando na escola. Exato. E por isso que esse índice baixo de pessoas do magistério. Foi feita uma pesquisa recentemente, um órgão chamado OCDE. O Brasil participa, são 24 países na área de educação, então se pesquisou de tudo. Média salarial,
no geral 5.700, desses 34 países. E violência, o Brasil se tornou campeão, uma pesquisa no Brasil, 100 mil professores, o Brasil se tornou campeão em violência dentro de sala de aula. Exatamente, também porque não há valorização do professor. O professor para o aluno é uma pessoa qualquer. E isso significa também que há um desentrosamento, que o pai tem que dizer, explicar para o aluno, os pais têm que explicar o que significa o professor, que o professor não é um mero professor, que o professor é uma luz abençoada, que vai iluminar o caminho daquela criancinha pelo resto da vida. E o pai não explica isto. Então a valorização do professor não depende exclusivamente do professor, porque ele vai fazer uma reciclagem, ele gasta, o salário é pequeno, ele tem que comprar livros, as escolas não têm biblioteca, e ele vai fazer uma reciclagem fora, ou vai fazer uma reciclagem aqui mesmo, então isso demanda gasto. Então a qualificação do professor depende dele, mas depende muito mais do poder público. Doutor Odilon, vamos falar de saúde. É um caso muito sério, saúde no Brasil, e no nosso estado também. Nós temos observado aí que não tem, às vezes, um atendimento de excelência à população, a população sofre muito, falta de muitos médicos. No estado falta médico, né? Parece que não tem um atrativo para trazer médicos para cá. As universidades também, que formam médicos aqui no nosso estado, também tem hora que não tem condição, não tem recurso. Por exemplo, a UEMS não tem equipamentos necessários para que a medicina lá da UEMS possa funcionar. Aqui na Universidade Federal também tem as suas dificuldades. O senhor, como governador, o que o senhor pensa para a saúde? Eu fiz fiz um estudo com relação à saúde, porque nós vivemos num contexto, por exemplo, o juiz, ele é juiz, ou a justiça, digamos assim, ela existe dentro de um contexto nacional e um contexto internacional. Você pega a saúde no Brasil, a saúde pública. O Brasil tem 312 mil leitos à disposição do SUS, somente isto para internação acima de 24 horas. E a gente divide isso pela população do SUS, que está em aproximadamente 170 milhões de pessoas, e vamos ver o resultado de 2 vagas para cada grupo de 1.000 pessoas. Na Argentina são 4 leitos para 1.000 pessoas, então é o dobro, exatamente o dobro lá. Você tem no Brasil, e Mato Grosso do Sul não é diferente, apenas 19 mil postos de saúde. O posto de saúde, você divide pela população do Sul, você vai encontrar um resultado. Se você divide pela população do Brasil, você vai encontrar aí em torno de 11 milhões de pessoas, 11 mil pessoas para cada posto de saúde. Então é só você pegar a população de Mato Grosso do Sul, contar os postos, fazer uma divisão, e você vai sentir se falta ou não falta posto de saúde. Com relação ao médico, também é uma profissão que não é valorizada. O salário de um médico, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, teria que ser hoje em torno de 12 mil reais. Isso para ele ter 2 empregos, para poder sobreviver. Você vê, foi feita recentemente uma pesquisa em São Paulo, e aqui não é diferente, em estado nenhum é diferente. E essa pesquisa concluiu que 17% dos médicos estão sendo agredidos fisicamente no ambiente de trabalho, porque o sujeito já chega ali revoltado, mas com a consulta para 6 meses, aí vai e não consegue realizar. Aí ele volta arrebentando tudo. Quer dizer, o médico ele termina sendo uma vítima do próprio sistema. É necessário que se faça um estudo e se verifique a necessidade da presença de mais médicos nos postos de saúde. Aqui no estado ninguém duvida disso, que há efetivamente uma necessidade de médicos, principalmente de pediatras. Médico pediátrico que falta muito, né? Nós temos... Eu gostaria que vocês colocassem a imagem para o doutor Odilon ver de um fato que está acontecendo há muito tempo aqui e que parece que as nossas autoridades cruzam os braços. Existem quadrilhas, são verdadeiras quadrilhas que utilizam o desespero da pessoa que não tem moradia, não tem um teto. Só em Campo Grande, 40 mil famílias esperando casas populares, que estão vivendo em barracos, né? E tem pessoas que aproveitam essas pessoas e acabam em colo de prefeitura, acabam fazendo um loteamento, né? E olha lá, 04 loteamento, vende para as pessoas por 700 mil reais, 2 mil reais, e faz o quê? As pessoas gastam dinheiro, compram o tijolo, faz 2 pecinhas
né? Faz 2 pecinhas, coloca a porta, está tirando até a porta para levar. E de repente vem a reintegração de posse e essas pessoas perdem tudo que tiveram, ficam ao relento, enquanto os bandidos que fizeram isso, e não é só esse conjunto não, outros, sempre está acontecendo isso, pessoas que fazem uma manobra para iludir esses trabalhadores que perdem tudo. Doutor Odilon, o senhor como governador em termos de moradia, aqui é um déficit 40 mil, só em Campo Grande, no estado não sei. Então, se pretendendo construir 3.500 casas, etc, etc. Existe um planejamento para erradicar isso? Eu fiz um estudo global, o Brasil inteiro, o país inteiro. O Brasil tem 65 milhões de domicílios, razoável, mais ou menos isto. Há uma deficiência de mais ou menos 6 milhões e meio de domicílio. Você pega a média de uma família hoje em dia, 3 ou 4 pessoas. Então, há uma deficiência de habitação para mais ou menos 20 mil pessoas. Logicamente, tem que fazer um levantamento objetivo no Estado. O Estado de São Paulo é diferente de Mato Grosso do Sul. Não é que a população rural é maior e assim por diante. Agora, o Campo Grande, por exemplo, está há alguns anos que não se faz uma casa aqui em Campo Grande, não é? Eu acredito, Picarelli, que daria para fazer isso, inclusive com a participação do próprio interessado. Essa desocupação que houve aí, outras desocupações que estão havendo, terreno de particular, é evidente que o juiz vai mandar despejar mesmo. Mas aí tem que entrar exatamente o poder público. Hoje eu vi a entrevista com uma pessoa de idade. Tá, a gente invadiu aqui, a gente sai, obedece à justiça, mas nós vamos para onde? Então aí tem que ter a participação do poder público. Acredito eu que poderia, fora desse sistema habitacional oficial, o próprio município e o próprio Estado poderiam desenvolver um sistema de criação de casas, tipo casas populares, com a participação do próprio interessado. E já houve um programa desse, salvo engano, em Goiás. Já houve um programa desse. Então, faz-se um mutirão e as pessoas interessadas vão recebendo aqueles imóveis. E também, evidentemente, tem que reivindicar, sim, o Estado tem que reivindicar da União recurso suficiente para fazer também a habitação. Eu fiz uma consulta, tem um órgão chamado SINAP, SINAP com S, e PI no final, SINAP. Esse órgão, um órgão oficial do IBGE, ele fornece para você, de modo atualizado, mensalmente, os custos da construção civil. Então você pega lá, o custo da construção civil atualmente está mais ou menos R$ 1.050 o metro quadrado. Uma casa popular. Não essa casa popular que se constrói com dinheiro público, mas uma casa popular que se queira fazer. Você pega R$ 1.050, você faz uma casa com 80 metros quadrados, essa casa vai ficar por quanto? Mais ou menos R$ 90 mil. Então há sim maneira, desde que não haja corrupção, não haja safadeza, não haja trambique, de se providenciar habitação para as pessoas, vagarosamente, mas tem condições sim, para evitar esse tipo de coisa. Uma das coisas que a gente observa como jornalista, doutor Odilon, é que às vezes entrega aí 4.000 casas para as pessoas, são sorteadas, sei como que funciona. Meia hora depois, 2 horas depois, já está no OLX lá vendendo a casa. As pessoas ganham casas que não precisam casa, enquanto outros não conseguem. O senhor como juiz ainda, o senhor é juiz aí. O senhor, como governador, como que vai fazer para acabar com isso que já vem há muitos anos, não é de hoje? Tem que haver, logicamente, uma triagem. Então, o sujeito quer casa, então tem que fazer uma investigação, ver se ele precisa de casa ou se não precisa de casa. Porque eu acredito que ocorra isso porque não se faz com seriedade, com profundidade, essa seleção. E se o sujeito vender a casa, logicamente a lei autoriza o poder público a retomar aquele imóvel, porque aquele que adquiriu o imóvel, por essa via, daquela pessoa que recebeu em sorteio, pode não preencher as qualidades, pode ter adquirido também exatamente para revender para terceiro. Então tem que haver uma seleção séria, no meu entender, tem que haver isso. Prefeitura, governo, Caixa Econômica que tem que haver uma fiscalização, a Caixa tem que fiscalizar, todo mundo tem que fiscalizar isso. E aqueles próprios interessados ali do conjunto habitacional, digamos assim, a associação de moradores também tem que fiscalizar, a associação de interessados naquelas casas. Mudou-se para ali, criou-se a associação de moradores.
Então a Associação de Moradores tem que investigar quem é que está vendendo a casa, por que está vendendo a casa, você não pode vender essa casa, denuncia quem vai vender a casa. Então tem que haver isso. Tem que haver isso aí. Tem uma pergunta para o doutor Odilon aqui no Facebook. Eu vi a pergunta. É a Aline Ferreira da Silva. A falta de interesse pelo magistério também se dá porque os pais não educam mais os filhos e transferem essa responsabilidade aos professores, crianças mal educadas. Isso também, com toda certeza, é um agravante. Exato. O professor ensina, e o professor ensina matemática, história, geografia e assim por diante. Aquela base nacional comum curricular. E os pais têm que mandar a criança para a escola já com uma dose de educação muito grande. E principalmente, não só com relação ao que significa a escola para ele, mas também com uma consciência, desde pequenininho, do sentido de se defender, da necessidade de se defender a coisa pública. Porque senão, além de ela arrebentar a cara do professor, ele vai arrebentar também a janela, quebrar o banheiro. Então tem que haver essa conscientização. Isso é dever dos pais, os pais têm que fazer isso. E infelizmente, eu tenho testemunhado quando dou palestras à noite, em média 2 palestras por noite para pais, por semana, por semana, 2 para crianças, para alunos, eu tenho testemunhado isso à noite. Os pais comparecem pela primeira vez no final do ano porque o filho reprovou, mas durante o ano ele não vai fiscalizar e nem ver se o filho cumpriu a tarefa. E comparece no final do ano apenas para criar caso com o professor, com o diretor. Então o pai tem que ter responsabilidade, é qualidade do ensino. Quem vai ganhar com isso é seu filho, é você, é a sua família. Tem que haver essa responsabilidade do pai. O ensino no Brasil tem que ser de responsabilidade compartilhada, porque senão não dá certo. Doutor Odilon, agora nós estamos falando do nosso estado aí, o senhor entrou na política, né? Pode ser governador ou pode ser senador, isso vai lá na frente. Mas se for governador, nós temos que pensar na economia do estado. E quem move a economia do estado são os produtores, o agronegócio, né, que está precisando de incentivos, está precisando de um fôlego, está precisando realmente de um carinho, de algo bem especial. O senhor já fez alguma pesquisa, o senhor está pensando como valorizar também o produtor do agronegócio no nosso estado? Picaré, a minha origem é do campo. Eu trabalhei na roça até os 17 anos de idade, quando eu fui alfabetizado e saí para estudar. E posteriormente eu fui para a escola agrícola. Eu sou egresso da Escola Agrícola Gustavo Dutra, que fica situada no município de Cuiabá. Então lá eu fiz a chamada mestria agrícola. Antigamente existia isso. E hoje em dia tem o técnico agrícola. Eu não fiz o técnico agrícola. E fiz mestria agrícola. Então eu sou muito ligado. Toda a minha família é de origem da lavoura. E efetivamente, como você disse aí, é o gerador de emprego diretos e mais empregos indiretos, logicamente. Tem que haver um incentivo de exportação. Em primeiro lugar, você tem que cuidar da estrada, porque senão o sujeito não sabe dar com a sua safra. Tem que haver isto. Se não fizer isso, perde uma vez, aí não tem jeito. E você tem que incentivar também a exportação. Se você incentivar a exportação, você está incentivando, logicamente, a produção. E se você incentivar a produção, você está gerando empregos, etc. Então tem que começar por aí. Agora, um levantamento perfeito ou um projeto perfeito, bem abrangente, só é possível depois que o pretenso candidato se envolver com tratativas com esse segmento da economia do estado de Mato Grosso do Sul. Sem isso, não é possível a gente já especificar item por item o que tem que ser feito. Mas, no geral, nós sabemos sim. Uma das grandes reclamações do comércio é que, às vezes, incentivar as pessoas para vir trazer indústria, comércio para cá, esbarra num problema de imposto. São Paulo é 12%, Mato Grosso do Sul é 17%. E é uma reivindicação há muito tempo de que muitos investidores que pretendiam vir para cá, por causa, mesmo tendo os incentivos que o governo oferece, também esbarra naquele imposto de 17%. Tem uma grande empresa que está indo embora, que era distribuidora aqui para todo
região centro-oeste. Uma grande empresa, vou falar qual é, uma grande empresa, distribuidora, com muita gente trabalhando, call center, tudo isso aqui está indo para São Paulo, porque por causa do imposto, de lá é mais barato que aqui. Então, fazendo um cálculo, fica muito difícil de manter a empresa aqui por causa do imposto. O senhor pensa, talvez, em fazer um estudo de reduzir esses impostos? Evidentemente, porque você tem aqui no estado um ICMS, salvo engano, de 17%. Então isso tem uma diferença de mais ou menos 5% em relação a São Paulo e em relação a outros locais. E é lógico que isso afugenta o investidor e sacrifica também a classe empresarial. E não só sacrifica a classe empresarial, isso vai sacrificar o consumidor. Porque eu, como empresário, eu tenho que repassar isso para o meu comprador, o meu consumidor. Então, logicamente, tem que haver um estudo a respeito disso. E também, não só a respeito disso também, mas tem que englobar esse estudo o regime tributário especial, que é a concessão de redução de tributos. Hoje em dia, esse regime especial no Brasil, eu, como juiz federal, já tenho conhecimento disso, porque a gente julgava muitas causas tributárias, chega a 280 bilhões de reais, correto. Isso gera emprego, isso aquece a economia, logicamente. Se eu dou um incentivo fiscal para uma empresa que se estabelece aqui no estado, que vem de fora, logicamente que gera emprego. Eu sou completamente favorável a esse tipo de incentivo fiscal, chamada a renúncia fiscal, desde que isto não esteja vinculado à maracutaia, porque senão vai estabelecer aí uma concorrência desleal para outras empresas que já existem aqui. Então, por exemplo, essa renúncia fiscal, ela tem que ser concedida não só para o empresário que quer se estabelecer aqui, mas também para empresas que já estão aqui estabelecidas, uma melhoria para essas empresas, determinadas empresas. Tem que haver um normativo apto a beneficiar determinadas empresas de fora e daqui. Igualdade para todo mundo. Mas corrupção, não quero dizer que haja aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas em outros estados do país a gente sabe perfeitamente que existe. Isto não pode existir, não pode haver essa mistura. Desligamos a rede de rádio de todo o interior do estado. Um abraço para vocês, muito obrigado, e continuamos aqui com o doutor Odilon. Vamos falar agora de servidor público. Doutor Odilon, servidor público do estado, está discutindo lá em Brasília a reforma da Previdência, e também aqui vai ter uma reforma da Previdência. Inclusive o governo já mandou para a Assembleia Legislativa para ter uma redução nos custos de 80 e poucos milhões, que é o buraco, cai para 48, dentro de um ajuste que é necessário se fazer, porque segundo as alegações do Brasil e também dos estados, é que chega um determinado tempo que não vai ter dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas. Qual é a visão que o senhor tem sobre essa reforma? Bom, eu já tenho estudado isso aí. Em primeiro lugar, a gente tem que ter a certeza de que existe rombo. O rombo na Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, e se existe também rombo na Previdência Nacional, Previdência Social. E esse rombo, se efetivamente existe ou não, a gente só vai ter certeza se houver uma auditoria fiscal. E dessa auditoria fiscal tem que participar, por exemplo, no Estado, logicamente, o Tribunal de Contas do Estado. A nível de União, o Tribunal de Contas da União. Mas, além disso, tem que participar dela também aqueles segmentos sociais que são diretamente interessados nessa questão. Por exemplo, a classe operária, a classe empresarial. Por quê? Você vai ter que alterar ali, principalmente para o servidor público, para o trabalhador. Então tem que ter a participação dele, tem que ter a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, tem que ter a participação também nessa auditoria do Ministério Público. Isso para comprovar, para ser uma auditoria que mereça crédito da população. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, existindo rombo, eu acho que o ideal não seria aumentar, por exemplo, a alíquota de 10% ou 11% para 14%. O ideal não seria este. O ideal seria o Estado fiscal, porque nós temos o Estado de Segurança, o Estado de Educação, o Estado de Saúde. O Estado fiscal, ele teria que desenvolver métodos operacionais para reprimir a sonegação fiscal. A sonegação fiscal, Picarelli, no Brasil chega
a 480, 500 bilhões de reais por ano, a sonegação fiscal. Então o governo federal diz que a Previdência está quebrada, 150 bilhões de reais. Isso tem um efeito cumulativo. Não seria melhor arrecadar esses 150 bilhões de reais, depois ir arrecadando mais, ao invés de sacrificar a classe empresarial, aumentar a contribuição patronal e aumentar a contribuição do servidor público, do trabalhador da iniciativa privada, que já vivem sacrificados? Eu acho que o caminho seria melhor esse. Primeiro, verificar se há débito mesmo, se há rombo. No estado de Mato Grosso do Sul, esse rombo estaria perto de atingir a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, gente, vamos acionar o estado fiscal, vamos prevenir a sonegação fiscal. Porque a sonegação fiscal, além disso, ela ainda causa uma concorrência desleal com outros empresários. Então, eu sou favorável que haja primeiro isto. Doutor Odilon, muito bem. O senhor, entrando na política, vai ter que andar o Estado, vai ter que visitar as pessoas, correligionários, vai ter que levar suas propostas, vai ter que fazer reuniões, vai ter que conversar com todos os segmentos da sociedade, individualmente, professores, industriais, etc. O senhor já pensou na sua segurança pessoal, como que vai ser isso? Não existe assim uma previsão legal para se ter segurança, no caso do magistrado, após a aposentadoria, na inatividade. Eu estou questionando isso no Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo administrador da justiça brasileira. Há 4 anos eu entrei já prevendo a aposentadoria, eu entrei com um pedido de providência junto ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, indagando. Eu quero saber se vou ter direito à segurança quando eu me aposentar. Não por conta de eventual fato que venha ocorrer depois, mas por conta do serviço que eu desempenhei, dedicando toda a minha vida, arrecadando bens do crime organizado para a União Federal. Então eu quero saber se eu vou ter esse direito. Porque eu não posso ser jogado na cova dos leões. Com certeza. Porque eu arrecadei em 10 anos mais de 2 bilhões de reais para a União. E deu um baque no crime organizado, no tráfico internacional de drogas. Então como é que eu vou ser jogado agora para as cobras? De maneira alguma. Então o CNJ ele deu uma decisão, uma liminar, garantindo a minha segurança, dizendo, não, a cessação do trabalho do fulano de tal não vai ser causa para a cessação de sua segurança. Continue a segurança nos mesmos padrões. E a segurança está continuando nos mesmos padrões. Porém, o Conselho Nacional de Justiça, através do voto de todos os conselheiros, ainda vai decidir o mérito. Ok. Doutor Odilon, eu quero deixar as câmeras, os microfones do nosso programa. Eu quero agradecer de coração o senhor estar vindo aqui no nosso programa, em rede nacional, para o Brasil, para o mundo inteiro, oferecendo as suas ideias. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para a população que nos assiste nesse momento pelas redes sociais. Bom, a gente está vendo que o Brasil está arrebentado. O Brasil está arrebentado não só materialmente, mas o Brasil está arrebentado moralmente. O Brasil está arrebentado eticamente. Há necessidade de se edificar uma base ética, uma base moral. E essa base ética e essa base moral, essa base será o alicerce para se montar em cima dessa base, sobre essa base, projetos de desenvolvimento econômico, projetos sociais. Então eu peço a todas as pessoas que confiem, dá para confiar ainda nas autoridades, mas vamos confiar principalmente numa renovação de pessoas, numa renovação de ideias, renovação para o crescimento do nosso Estado, o crescimento do nosso Brasil, o crescimento desse mundo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Odilon. Vamos lá com a ronda policial. Vamos lá, gira aí a ronda.
relógio. Pega a pulso dela, Luane, põe ela de frente. Não peguei nem o documento dela, só o meu. Põe ela de frente. Bate por cá, você tá dela. Bate no pulso dela. Olha o rostinho dela. Tem que pegar a viatura e já levar. Vamos, gente, não mais. Calma, gente, ela vai voltar. Pronto. Tira o Deixa ela chorar, deixa ela chorar. Ai, meu Deus do céu. Coraçãozinho. Meu amor. Vamos tirar a lasca da aroeira agora. Vamos tirar a lasca da aroeira. O que é mais forte? Peroba ou aroeira? Vocês que entendem de árvore aí, hã? Peroba é fraco. Tirar a lasca da aroeira, que é difícil, né? Brincadeira. Eu sempre tive um carinho muito grande por praças. Eu amo praças. Eu quando vou numa cidade, viajo e tal, eu vejo as praças. Às vezes é a Praça da Matriz. Às vezes tem a praça, tem a igreja, né? E tem as pessoas, tem os bancos, pessoas passeando, às vezes tem flores, tem o verde, tem tudo bonitinho lá. Muito bem, a praça, para que serve uma praça? Uma praça serve para lazer, para descanso, para passear, não é verdade? E a praça, ela tem que estar o quê? Limpa. A praça tem que estar agradável. A praça não pode ter sujeira de cachorro. Bancos tem que estar limpinho, que a pessoa possa sentar ali no banco, né? Tem praça que tem brinquedos ali para as crianças, um parquinho de areia. Muito bem, muito bem. Uma senhora chega e vai passar com os seus filhos, vai sentar no banco sujo. Às vezes os passarinhos, né, estão lá, sujam ali, pomba, sei lá. Será que tem uma manutenção? Será que tem alguém que vai lá dar uma limpada? Gente, presta atenção. Vamos falar da Praça Ari Coelho. A Praça Ari Coelho em Campo Grande. A praça que tinha os lambi-lambi. A praça que tinha o chafariz que nem funciona mais. Vocês estão vendo o coreto lá? Sabe o que é coreto? O coreto é o local onde que a bandinha tocava lá. Entendeu? E tem o parquinho. Olha lá que vocês estão vendo as crianças no parquinho. Na Praça de Coelho, que antes era aberta, agora ela é cercada por causa dos vândalos. Tem grama ali? Não tem. Brinquedo quebrado, que vocês estão vendo aí. Olha só a situação. Quem vai brincar? Uma criança vai pular ali, olha outro brinquedo quebrado. Olha a situação, como que está. Olha só onde estão os brinquedos. Veja bem, encostados num canto. Isso aí, balanço exclusivo, portador de quebrado. Gente, isso aí é um relaxo ou não é um relaxo? Nós, como cidadãos que pagamos impostos, podemos aceitar uma situação dessa? Vamos ver a matéria na tela. Picarelli do céu, estamos retornando à Praça de Coelho para conferir se alguma coisa mudou em relação à nossa última visita por aqui. O parquinho, deputado, tem sido pouco frequentado pelas crianças. E a principal razão... Os poucos brinquedos que ainda restam estão danificados. E, na medida que vão sendo quebrados, acabam amontoados num canto próximo aos banheiros. Até mesmo o balanço destinado aos portadores de necessidades especiais está há vários meses à espera de conserto. Na academia ao ar livre, a situação não é diferente. Vários instrumentos estão para uso, sem contar os que foram retirados do local. Essas imagens, Picarelli, foram feitas em 2012, quando da reinauguração do chafariz da Praça de Coelho.
hoje, 5 anos depois, a situação é essa. A pouca água que ainda resta está cheia de sujeira e apenas servindo de criadouro de insetos. A parte elétrica pode ter que ser totalmente substituída quando resolverem fazer a manutenção. Até a casa de máquinas parece estar deteriorada. Quem teve a oportunidade de ver o belo espetáculo da fonte luminosa num passado não muito distante, hoje só lamenta a situação em que ela se encontra. Uma vergonha, né? A chafariz era para estar funcionando, né? Você sempre vem aqui? Sempre. A paisagem não dá para sair na foto. É, fica meio complicado, né? Mas eu acho que eles deviam manter esse chafariz aqui funcionando, né? Que eu tava falando agora mesmo com minha amiga aqui que o chafariz é o centro da praça, né? A atenção da praça é o chafariz. Você já pegou algum tempo assim ele funcionando, viu ele funcionando? Já, muito bonito. Tá com saudade? Muito lindo quando ele tá funcionando. Tá com saudade? Sim, muito, né? É muito bonito. Você já viu ele funcionando alguma vez? Já sim. E aí, o que você achava quando funcionava? Achava bonito, era a alegria da praça, né? E agora? Agora não, agora só tem sujeira. É a tristeza da praça, né? E então, deputado, isso está certo ou errado? Acho que está errado, né? Isso entristece o nosso coração. Porque praça é praça. Praça é para diversão, para o lazer. E você vê a praça nessa situação, por falta de manutenção. É brincadeira um negócio desse. É que o município ficou parado 4 anos. Ninguém fez absolutamente nada. E agora o prefeito Marquinhos está no início da sua administração. Lógico que eu vou mandar para ele deve ter algum projeto para resolver essa situação aí. Porque uma criança pode se machucar. Isso é uma tristeza. Dinheiro público jogado fora. E quem fez isso aí, sabe quem? Vândalos. Vândalos. Porque não tinha uma segurança, ou não tem uma segurança, sei lá o que é isso. É o vândalo que arrebenta isso aí. Quem que vai arrebentar? Será que a criancinha pequenininha vai arrebentar um negócio desse? Não, vandalismo. E tem que descobrir quem é vandalismo. Inclusive, as câmeras de monitoramento tem que ter lá na praça também. Para quê? Para que a pessoa, a polícia aí, a guarda municipal, possa ver, verificar quem está depredando os bens públicos, quem está acabando com a situação aí. Uma brincadeira um negócio desse. Brincadeira os buracos. Voltou os buracos. Voltou os buracos. Eu falei, tenho falado sempre, que na época tá o pessoal do Exército aí, não? Tem aquela pessoal do Exército lá. Como que está o pessoal do Exército? Será que está trabalhando? Nós falamos no programa de ontem sobre a Operação Tartaruga do Exército Brasileiro. O que está acontecendo? Marquinhos disse que vai cortar o convênio. Por quê? O que será que está acontecendo? Estão fazendo drenagem. Vamos ver a drenagem que eles estão fazendo lá? Mostra lá, vamos ver. Então nós estamos aqui na rua José Paz de Farias, aqui próximo à rua, onde o Exército está fazendo aí, né, obras de drenagem. E a gente veio conversar aqui com um morador aqui da região. Ele tem um comércio aqui, uma banca, né? Bom dia. Como que é o nome do senhor? Erivaldo Gomes da Silva. Erivaldo. Senhor Erivaldo, o que o senhor acha aí do Exército? Tá aí atuando também nas obras de Campo Grande, drenagem, asfalto. O que o senhor acha dessa questão? Eu acho bom. É a melhora para o bairro, né? E para o comércio também, para a banca também, né? Acabar aquela água que vinha descendo bastante, né? Entendi. E faz tempinho já que o Exército está nessa rua aí? Está com quase um mês. Quase um mês já. Eles estão fazendo uma drenagem aí, né? Mas já, então, como o senhor disse, vai melhorar aí, vai ajudar bastante essas obras aí, né? Vai. Eles vão passar pela Bandeirantes também, recapitar. O que o senhor acha também dessas obras aí? Para a Bandeirantes vai ser muito bom. O asfalto lá não presta também. Tá muito ruim, né? Tá. O senhor tem carro? Não. Não tem carro, mas já passou por ali já, de ônibus, alguma coisa assim? Opa. E como que é a situação? Tá hoje. E com o Exército agora dá uma melhorada, né? Vai melhorar. Estamos na rua José Paz de Farias, aqui próximo ao bairro Jaci, né? Logo ali em cima é a Avenida Bandeirantes. E o Exército já está aqui nessa rua fazendo a drenagem. Isso aí tem a ver com aquelas obras que passou pela Brilhante, né? E agora está aqui na Bandeirantes para a recuperação aí.
Então, de acordo com os moradores aí, o Exército está aqui nessa rua já há um mês já, fazendo essa drenagem aí, né, nessa rua aqui, para poder aí melhorar a drenagem aí, que tem a ver com as obras da Bandeirantes. O Exército, então, fazendo as obras aí, né, e trabalhando e atuando em Campo Grande. O problema nisso aí é quantos prejuízos está tendo os comerciantes ali do setor. Porque é muito lento o negócio. Há quanto tempo já? Faz mais de ano, gente. Ou não? Ah, não, desde o começo do ano, né? Desde janeiro, né? Quase um ano já. Vai fazer um ano que o Exército está lá. Agora, está fazendo aniversário, eu acho que mais de 20 anos. Eu tenho batido nessa tecla, falado. Ninguém se importa. Um local onde tem um grande shopping, grandes lojas, avenida que corta a cidade, Ernesto Geisel, vai lá para o Anhanduizinho. E aí, meu Deus do céu, você precisa tomar muito cuidado, porque senão você apincha dentro do córrego. E quando não acontece isso, você pode bater num trilho daquele que tem lá. As margens do Anhanduizinho continuam da mesma forma, isso há 20 anos. Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, e não resolve esse problema. Quando o Olarte era prefeito, temporário, prefeito temporário, houve uma reportagem, fizeram mídia, dizendo que ia recuperar, o dinheiro de Brasília ia chegar, fizeram um projeto e o projeto sumiu. Vamos ver como é que está hoje a situação lá, se melhorou ou piorou. E o Muxim que está aqui às margens do córrego Anhanduí, ao lado do ginásio Grandizão, onde a gente mostra aí essa novela que não tem fim, né? Essa margem do córrego aí, onde o asfalto cedeu já faz algum tempo e até agora nenhuma providência foram tomadas, né? Aí somente aí colocado algumas sinalizações para que o motorista desvie do caminho aí e não, né, caia no buraco aí, mas é um risco, né? Pode ver, tem a sinalização aí que foram colocadas pela prefeitura para evitar que os motoristas caiam aqui. Isso é uma novela aí que não tem fim, né? Passa o tempo e o problema não é solucionado. A gente está bem aqui às margens do córrego aqui, né? E a gente vê aí que a medida paliativa que foi aí o desvio, né, para que os motoristas não caiam no buraco, foi a única tomada desde o início das buraqueiras aí. E a gente vê que os carros aí, né, desviam devido à sinalização, né? Então a gente acompanhando aí essa questão que nunca foi arrumada aí. E estamos aqui agora próximo à Rua Bom Sucesso, aqui, né, localizada aqui aos fundos do bairro Jaci, Nhanhá, né? A gente vê aí esse buraco também, essa cratera aí, um tipo de assoreamento que tem no asfalto, que também é uma história antiga que nunca vai acabar, né? A medida é igual lá, nós estávamos ali atrás, 1 quilômetro ali, né? Então aqui agora 1 quilômetro à frente, a situação é a mesma. A medida paliativa foi a sinalização para o desvio. Somente isso durante o tempo aí que ficou o asfalto danificado. Né? E muitas pessoas aí aproveitam já também para jogar o lixinho, né? O seu lixinho de cada dia aí. Senhor Marcílio, o senhor está aqui desde quanto tempo mesmo? 2003. 2003. Essa cratera aí no asfalto, esse assoreamento do asfalto, há quanto tempo já mais ou menos? Tem mais de 8 anos. Sempre teve com o Nelsinho, segundo mandato do Nelsinho, estava e não foi resolvido, passou outro prefeito e nada até agora. Projeto e nada. O que o senhor acha dessa situação aí? O senhor mandar um recado pro poder público? Precisa arrumar, né? Se não faz dar para fazer completo, faz paliativo. Fica mesmo no buraco. Precisa arrumar urgente, né? Já caiu o motoqueiro aqui. Caiu o quê? O motoqueiro já caiu. Já caiu dentro, já? E se machucou muito o motoqueiro? Não, eu teve sorte. Foi quando isso mais ou menos, você lembra? Começo do ano. É perigoso. A noite é mais perigoso ainda aí? Ali, né, o barulho é bastante, aí nem percebe, né? Já acostuma com o barulho, né? E como que é a iluminação aqui à noite? Não é grande coisa não, né? Então tem um risco à noite também, né? De alguém cair, né? Ali, ele vira essas placas, se o motoqueiro bate uma placa, vai sair, quando é come, o motoqueiro bate e vai embora, então vai. É arriscado, né? Então o senhor fala que já tem 8 anos aí, mais ou menos, essa situação não se resolve. O senhor, como cidadão aí, pretende que cobrar da prefeitura que ela venha e arrume isso. A prefeitura já veio aqui conversar com o senhor, já ou não? Não, nunca agora. Não dá satisfação nenhuma para os moradores aí, né? Uma vez que ele mandou uma multa, que aquele é o vara lá, não vai
Deu a multa de 400 pontos, eles o fiscal passou e não viu o alvará. Não sei. Então tem uma multa de 400. Por que foi essa multa aí? Porque disse que não está ligado visível o alvará ali. Não está ligado o quê? Não está em lugar visível. Não está em lugar visível o quê, o senhor fala? O alvará. O alvará e a prefeitura não veio, multou o senhor. Quer dizer, para multar o senhor, vem. Agora para arrumar o asfalto aí não vem. Isso é difícil. Complicado, né? Verdade. Seu Marcílio do quê? Severino Dias. Severino Dias. Então aí seu Marcílio conversou com a gente sobre essa questão, essa cratera que já tem 8 anos aí, mais ou menos, que ele passou pra gente. Então, o Estado, o Jornal Estado aí, né, a TV vai acompanhando a situação dos moradores dos bairros aí. É isso aí, vocês viram a situação que continua inalterada. E a minha preocupação, já aconteceu um acidente, que já mostramos inclusive, aqueles trilhos colocados ali, à noite o pessoal bate e cai dentro do corpo. Gente, é uma brincadeira. Na verdade é um perigo. Então vamos mandar para a prefeitura fazer um ofício lá. Olha só o buraco que vocês estão vendo ali. Uma pessoa à noite, olha, bate ali e pronto. Acontece, já aconteceu várias vezes. A pessoa caiu na ponte, bateu ali, caiu dentro do córrego. Olha esse buraco aí, vai assoreando por baixo. E quando vai chover, forte vai chover, essa água vai entrar por baixo do asfalto e alguém em carro vai passar ali e vai afundar. O pessoal me chamou lá no bairro União para ver a buraqueira. Tem problema aí no seu bairro? Chama o Picarelli. Vamos lá ver o buraqueira. União, mais precisamente, aqui na rua Paulideu Catayama, onde enormes buracos se formaram ao longo aí de vários meses que também não tem nenhuma manutenção da prefeitura por aqui. E agora, com o período da chuva, esses buracos estão aumentando, formando várias crateras aqui na rua Paulideu Catayama, uma rua que é bastante movimentada aqui no bairro, é uma das principais ruas, onde passa aqui o ônibus, é linha de ônibus, e os motoristas têm que andar aí em zigue-zague, né, para desviar dos buracos, andando na contramão, algo que é perigoso e pode acabar provocando um acidente. Portanto, os moradores pedem atenção aí das autoridades, da prefeitura, para que possam tomar providência e vir até o bairro União fazer aí o serviço de tapa-buraco, já que há muito tempo esse serviço não é feito aqui no bairro. Vou falar agora com o motorista aqui, o Ademir, que passa por esta rua aqui todos os dias. Ademir, como está essa situação aqui? Ah, não é só aqui não, né? Em tudo quanto é lugar, né? Campo Grande, tá péssimo aqui. Principalmente a principal aqui do União aqui tá ruim. Você que trabalha, se utiliza aí do seu veículo para trabalhar e passa por aqui tá um verdadeiro zigue-zague. Os motoristas têm que andar na contramão, tá difícil, né? É verdade, aí, eu tô com a carga aí, estoura pneu, corta, né? É difícil. E o prejuízo fica para quem? Pro bobo, né? Aí, se não tiver asfalto, joga um entulho aí que resolve. Valeu. Olha a dificuldade do caminhão aqui, os veículos passando aqui. Tá bem difícil essa situação aqui, ó. Os motoristas têm que fazer várias manobras para poder passar aqui pela Paulideu Catayama. Essa é a situação aqui do bairro União. Olha só, mais um motorista aqui, ó. Revoltado. Vai tapar como? Vai começar a chuva. A prefeitura nos informa que só tem 3 equipes trabalhando no tapa-buraco. 3 equipes. Está fazendo licitação ainda para mais equipes para resolver esse problema. Agora, resolve? Em parte sim, outra parte não. É muita coisa acontecendo na cidade. Por exemplo, Jardim Batistão. Vocês vão ver o olho vivo, a comadre mandou. É o comadre ou o compadre? É o amigo ou é quem que mandou para nós aí? Vamos ver o caso na tela. Boa tarde, Picarelli. Estamos aqui no Jardim Batistão, na Rua África. Picarelli, ao passar aqui, Picarelli, os moradores nos chamou para pedir ajuda ao senhor. Porque eles não aguentam mais essa sujeira aqui, esse mato, essa podrequeira aqui, Picarelli. Não é pra você ver que situação que você vê nessa rua aqui. É feio, né, gente? É muito feio, né? Porque não tem manutenção, realmente, não tem...
A rua tem várias casas de todo lado, mas é muito mato, é lixo de tudo quanto é lado, é coisa terrível, né? Infelizmente isso acontece. Minhas comadres e meus amigos, eu vou trazer para vocês, nos próximos programas, nós vamos falar sobre falta de respeito à pessoa humana. Se a pessoa é humana, né? Falta de respeito ao cidadão, falta de respeito ao usuário, falta de respeito ao paciente, falta de respeito a muita gente. Eu falo brevemente aqui no programa. Fiquem com Deus e continuem com a programação da sua TV, O Estado. Obrigado.